Antes de a gente fazer a leitura da palavra, vamos separar um momento de oração. Deus, nós pedimos que o Senhor continue falando nos nossos corações, ó Pai. Prepare o coração de todos nós, ó Pai, para ir de encontro com a Tua palavra, e para que cada coração venha a ser uma boa terra, para que uma vez que essa semente da Tua palavra, ela encontre um lugar em nosso coração, ela venha dar frutos, frutos dignos do Teu Espírito, ó Pai. Abençoe a todos nós, a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu bati um papo com algumas pessoas, e eu pude observar que nesse bate-papo que eu estava tendo, é que as pessoas têm passado muitos desafios, muitos deles referente à nossa realidade que a gente vive hoje. A realidade do mundo hoje é uma realidade de grandes desafios. E eu lembrei de uma música do cantor cristão, que eu ouvi há muito tempo dentro da igreja, que é o hino 328, que é o Sossegai. E eu me lembrei da primeira estrofe, que diz: o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu, ele se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, pode assim dormir, se a cada momento nós vemos, se empreste a sucumbir. O interessante desse refrão, desse hino, é que constantemente a gente às vezes vive situações dessa. O texto que a gente vai ler, ele tem a ver com esse refrão. Os discípulos, eles estão numa travessia, eles estão no barco, e diante de uma grande tempestade, eles começam a se apavorar. E Jesus, ele está no barco, Jesus, ele está dormindo. E os discípulos ali, eles ficam muito aflitos, agitados, porque diante de tal tempestade, esse Salvador, Jesus, ele está dormindo. E pode ser que a gente enfrente desafios, muitos deles na nossa vida, que a gente tenha essa sensação de que estamos sozinhos no barco, que diante da tempestade, você e eu, não temos ninguém por nós. A gente olha para o lado, a gente vê vento, a gente olha para o lado, a gente vê onda, a gente olha para um lado, vê o mar se batendo, o barco balançando, e a gente perde as percepções de que Deus está conosco, de que Jesus, ele está no barco, porque a gente reage assim aos desafios que a gente tem na nossa vida e no nosso dia a dia. E como esse texto, ele pode nos dar elementos que possam trazer características que a gente possa viver durante um grande desafio que a gente vive na nossa vida. O texto de Mateus, no capítulo 8, no verso 23, ele diz o seguinte: entrando ele no barco e seus discípulos seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos tentaram acordar, foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não são poucas as vezes que a gente vai estar enfrentando os desafios da nossa vida, que a gente perde essa sensação e a percepção de que Deus, ele está com a gente. Os discípulos são homens experientes, homens que estão acostumados a estar no mar, homens que estão acostumados a estar no barco, mas naquela experiência específica, aonde o mar se abateu sobre o barco, aonde a tempestade foi muito forte, os discípulos perderam também essa percepção de que Jesus estava com eles.
Mas o texto ele traz elementos para a gente, elementos que precisam estar em nossos corações, nas nossas mentes, para que diante dos desafios que todos nós vamos passar durante a nossa vida, a gente possa exercer, a gente possa viver e possa reagir a esses desafios diferentes. E o primeiro elemento que eu queria trazer como uma reflexão através desse texto é que a gente precisa entender qual é o nosso caminho. Você tem um caminho e você está indo para algum lugar. Nunca esqueça para onde você está indo. O texto começa a contar, ilustrar um episódio a partir do versículo 23. Mas se a gente voltar uns versículos anteriores, a gente vai ver que Jesus, no versículo 18, ele olha para a multidão e ele dá uma ordem aos seus discípulos e à multidão. O texto vai dizer que Jesus manda eles atravessarem o mar. Um dos maiores desafios da nossa caminhada é justamente a gente não perder o foco. É justamente diante do desafio a gente não esquecer para onde a gente está indo. A gente não esquecer quem está indo com a gente. O texto vai ilustrar o capítulo 8, se a gente for voltar a alguns capítulos anteriores, a gente vai ver que os discípulos estão caminhando com Jesus e Jesus ele está ensinando as coisas a respeito do reino dos céus. Mas Jesus ele não explica apenas em palavras. O texto vai dizer que Jesus ele curava leprosos. Jesus ele curou o servo de um centurião. Jesus ele cura a sogra de Pedro. E o texto vai dizer que ele efetua diversas curas. Ele expulsa demônios. Então Jesus está caminhando com seus discípulos, ensinando a respeito do reino dos céus, mas os seus discípulos estão experimentando na sua realidade quem é Jesus. E Jesus desafia os seus discípulos a atravessarem o mar. Na nossa vida também é assim. A gente cria relacionamento com Jesus. A gente cria experiências com Jesus. A gente sabe quem Ele é. A gente vivencia milagres. E o texto aqui ele vai ilustrar alguns milagres, justamente porque Jesus ele era o Messias. Então o Messias ele tinha o poder sobre a doença. Jesus ele tinha o poder sobre a natureza, então ele acalma a tempestade. Jesus ele tinha como Messias o poder sobre espíritos imundos, e a gente nas nossas realidades e nas nossas experiências com Jesus, a gente vai conhecendo, a gente vai experimentando ele. O grande desafio é que quando a gente está diante da tempestade, a gente não esquecer quem Jesus é, não esquecer para onde Jesus mandou a gente ir, porque o texto vai dizer que Jesus faz uma ordenança para a multidão e para os discípulos: atravessem o mar, vão para o outro lado. Jesus ele está falando, existe algo do outro lado que precisa ser realizado, e existe um caminho que precisa ser percorrido, e a caminhada no reino dos céus, ela é feita assim. A gente vai caminhando dia após dia, existe um trajeto, existe um percurso que nós precisamos atravessar. A grande questão é que a vida é feita de muitas surpresas, e normalmente nós somos surpreendidos por desafios. Porém, esses desafios, eles não podem tirar da gente esse foco de quem é Jesus. Para onde Jesus ele me mandou ir. E a gente vai entender que essa ordenança de Jesus vem através da palavra de Deus. É necessário que a gente conheça a palavra de Deus. É necessário que a gente observe a palavra de Deus, para que durante a tempestade a gente saiba que, por mais difícil que seja a situação, existe um lugar para onde nós estamos indo. Que a tempestade ela pode ser forte demais, mas ela não vai fazer com que o barco afunde, porque você está numa direção, você está indo para um lugar que Deus te ordenou, e você vai chegar nesse lugar. O problema é que a gente está atento demais aos ventos,
A gente está atento demais aos efeitos das ondas nos nossos barcos e a gente perde a visão de quem é Jesus e daquilo que Jesus ele nos ordenou a fazer, daquilo que Jesus ele te comissionou a fazer, porque você não olha mais para ele, mas você está focado nos desafios. Você está focado e achando que esses desafios vão te derrubar, vão te matar, vão te paralisar. Mas o texto aqui, ele traz uma experiência que nos afirma que quando Deus ele te manda para um lugar, é para esse lugar que você vai. Independente dos desafios e das tempestades que você atravesse, Jesus ele está contigo para te conduzir a esse lugar que ele já te disse que vai te enviar. Mas o texto ele vai avançando e essa experiência vai trazendo outros elementos. Porque se eu ouvir de Jesus que eu devo ir para algum lugar, o texto ele diz que Jesus vai também. O texto ele afirma que Jesus ele entra no barco para ir para esse lugar que ele mandou os discípulos irem. Não é uma jornada solitária, não é uma jornada do sozinho, é uma jornada que nós fazemos com Jesus. Esse chamado de Jesus para um lugar que Ele quer que você vá, Ele te convida para ir com Ele. Ele quer que você tenha consciência de que Ele está no barco. E esse texto, ele sempre me deixa assim, muito intrigado, porque no primeiro momento, quando Jesus ele fala para os discípulos, repreende os discípulos e fala assim, vocês são homens de pequena fé, por que vocês estão agitados demais? E Jesus, ele vem, ele acalma o mar e acalma a tempestade. E às vezes eu olhava para esse texto e eu falava, caraca, será que Jesus, ele quer que a gente exerça uma fé que seja tão alta e tão forte ao ponto de parar a natureza, os efeitos da tempestade? Mas interessante que o que Jesus ele está retratando sobre a fé dos discípulos aqui, é porque Jesus, mesmo diante da tempestade, ele está descansando. Aqui a fé não é esse elemento que faz com que eu tenha um poder sobrenatural de fazer com que as situações, as adversidades, os desafios, eles cessem. A fé que Jesus ele quer que seja exercida na vida daqueles que estão indo em direção aonde Jesus mandou, é uma fé confiante naquele que está no barco, que seja o suficiente de fazer com que a gente consiga descansar nele. Com que a gente consiga descansar mesmo diante da tempestade, para que a gente consiga dormir à noite mesmo diante da turbulência. Porque o contrário da fé aqui não é não crer. O contrário da fé exposta por Jesus é o medo que nós temos da tempestade. E Jesus aqui, ele está falando para os seus discípulos, vocês precisam exercer uma fé nesse caminho, nessa jornada, nessa travessia do mar, que seja uma fé confiante em quê? Em todas as experiências que você viveu comigo, na trajetória, no anúncio do reino dos céus, que seja suficiente para que você consiga dormir no barco. Porque era isso que Jesus, ele fazia. O silêncio com Deus é melhor do que qualquer resposta onde Deus não esteja. Jesus está no barco, e essa é a garantia de que esse barco vai chegar para o outro lugar. Essa é a garantia de que a tempestade, ela vai passar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa constantemente exercitar uma fé confiante em Deus, naquilo que Ele mandou a gente fazer. Porque foi Jesus que mandou os discípulos atravessar o mar. Pode ser que esse seja o seu desafio. Você esteja no meio da tempestade e a tua fé que você quer exercer é uma fé que faça com que essa tempestade acabe. Mas o que Jesus ele quer e pediu para os seus discípulos é que diante dessa tempestade eles exercessem uma fé que fosse capaz de fazer com que eles confiassem em Jesus
o suficiente para descansar, para dormir no barco, para saber que se Jesus ele está comigo, independente dos ventos, das ondas, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar avançando, porque Ele me conduz, porque Ele me mandou ir, porque eu conheço quem Ele é. Os discípulos eles estão cercados da experiência com Jesus. E Jesus ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Porque o medo de vocês estão na incapacidade de vocês de parar a natureza, sendo que o foco de vocês deveriam ser em quem está com vocês, para que vocês pudessem entender naquele que mandou vocês irem para o outro lado, que vocês precisavam descansar, porque Jesus está na mesma experiência, Jesus, ele vive a mesma turbulência, mas Jesus está descansando, porque existe uma consciência de que esse barco vai chegar, existe uma consciência de que tem algo a ser feito lá do outro lado, existe uma missão a ser cumprida na outra margem do lago, e Jesus ele está consciente de que quando Deus ele te comissiona, e como Deus ele te direciona, independente das dificuldades e dos desafios, você precisa ter uma fé confiante naquele que te mandou. A gente quer ter fé para parar vento, mas o que Jesus ele quer é que a gente tenha fé para dormir de noite. A gente quer ter fé para que a gente pare a natureza, mas a fé que Jesus ele quer que eu e você exercitamos nas nossas realidades do dia, é que mesmo mediante a tantos desafios que nós vamos viver, ou que temos vivido, é que a gente tenha a condição de descansar. E a gente falou: está balançando demais, é muito vento, mas eu confio naquele que está comigo. Mas pode ser, e o texto ele vai continuar caminhando, é que existem algumas tempestades na nossa vida, e são muitas elas, que a gente não consegue, é forte demais para a gente, é difícil demais, é complicado demais, existe o inesperado da existência, existe aquilo que não deveria acontecer, existe a incoerência da vida, e o texto vai dizer que esses homens experientes, que conheciam o mar, eles são pescadores, aquela experiência no lago não era única, eles já experimentaram na sua vida a experiência do barco e do lago, mas ali talvez, e pelo assombrar dos discípulos, talvez eles nunca tivessem experimentado essa tempestade. Talvez no lago, na travessia, talvez eles nunca tivessem experimentado tanto vento, tanto balançado o mar. E às vezes a nossa caminhada é assim. Às vezes a gente vai passar por turbulências que talvez a gente nunca passou, por dias tão difíceis e tão complicados, que a gente fica assustado, a gente fica com medo, a gente fica apavorado, porque algumas experiências da nossa caminhada e alguns desafios que vamos viver ou que temos vivido na nossa vida, às vezes nos assombram. Mas o texto vai dizer que mesmo diante desses desafios, nós precisamos entender que a gente tem alguém que a gente pode clamar. Existe alguém que está no barco que você pode chamar. Existe alguém que está contigo que você pode falar: está difícil demais, está complicado demais, eu não consigo, as minhas forças já foram. Clame a Jesus. E é justamente isso que os discípulos fazem. Diante daquele alvoroço, daquela agitação, eles lembram, falam: tem alguém com a gente, chama o mestre, Jesus, o texto diz que eles clamam, eles chamam: salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. Talvez diante do esgotamento de todas as possibilidades,
eles clamaram Jesus. Eu gosto de ler esse texto porque, para mim, ele é imaginativo. Eu fico, na minha cabeça, imaginando os discípulos no barco, a onda batendo, a água entrando, eles tentando tirar a água entrando, o vento vindo, eles falaram, não vai dar, a gente vai morrer, a gente vai cair no meio desse mar, e a gente vai morrer, não tem como. Acredito que eles tenham tentado todas as possibilidades humanas para que eles pudessem resolver essa situação, para não incomodar o mestre que estava dormindo. Mas chega uma hora que, diante do esgotamento das possibilidades, eles reconhecem de que é necessário, sim, clamar o nome de Jesus. Então, meu irmão, pode ser que o teu desafio hoje exista a água do barco que você pode tirar. Pode ser que nesse teu desafio ainda existam coisas que você ainda pode fazer. Mas pode ser que o teu desafio hoje já tenha esgotado todas as possibilidades. Pode ser que tudo aquilo que você poderia fazer, você já fez. Agora é a hora de clamar o nome de Jesus. Agora é a hora de falar, mestre, socorro. Mestre, venha nos socorrer. Mestre, preciso do Senhor. Porque se é certo dizer que Jesus, Ele está conosco, é certo dizer que Jesus, Ele é aquele que trabalha, é aquele que nos salva, é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que renova as nossas forças, é aquele que nos dá sabedoria, é aquele que nos conduz, é aquele que ilumina os nossos passos, é aquele que vai fazendo em nosso coração algo novo constantemente, todo dia, para que a gente consiga viver e ultrapassar os desafios que temos na vida. O hino que eu comecei a cantar, ele traz um refrão. E esse refrão desse hino é a resposta de Jesus à primeira estrofe. Porque se na primeira estrofe existe alguém que está no meio da tempestade, clamando por socorro, entendendo que vai morrer, aqui é a resposta de Jesus. E o refrão diz o seguinte: essas ondas, discípulos, que vocês têm medo, elas atendem ao meu mandar. Esse desafio que você está vivendo, ele atende ao meu clamar, ao meu mandar. Esse impossível que você está experimentando, ele atende ao meu mandar. Sossegai, diz o refrão. Acalma. Você me conhece, você me experimentou no caminho, você viu que diante da impossibilidade da doença eu trouxe cura, você entendeu que diante da impossibilidade de libertação eu libertei. Acalma, sossegai, seja o encapelado mar, seja a ira dos homens, ou até o próprio gênio do mal, independente da situação, acalma. Tais águas, esses desafios que vêm diante de vocês, que querem te atropelar, que querem te desanimar, elas não podem te trazer a naufragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Porque todos esses elementos citados no refrão, eles ouvem ao meu mandar. E diz o refrão novamente: sossegai, sossegai. E Jesus no refrão ele afirma: convosco estou para vos salvar. Sossegai, sossegai. Pode ser que hoje, meu irmão, você esteja no meio da tempestade. E pode ser que as suas palavras para Deus seja esse grito de socorro. Porque o vento está forte demais e o barco balança demais. Mas Jesus, ele está dentro do barco, e de dentro do barco, Jesus, ele fala,
todas essas coisas que estão do lado de fora, independente do que são, independente se é a ira do mar, independente se é o gênio do mal, ou a própria ira humana, todas elas obedecem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. E eu quero orar por você essa noite, por você que passa por experiências de desafios, por você que diante do desafio já esgotou todas as suas possibilidades, ou para você que está diante de um desafio, mas não está conseguindo entender que Jesus está no teu barco. Jesus, ele está ali, meu irmão, contigo. Jesus, ele te mandou para um lugar, você vai chegar nesse lugar. Se Jesus, ele pediu para você atravessar o mar, você vai chegar do outro lado do mar. Eu quero orar por você que vive tempestades, que vive desafios, para que você creia em Deus ao ponto e confie nele, para que você exerça uma fé que te faça descansar. E que você consiga ouvir na tua intimidade, no teu relacionamento com Deus: sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai, sossegai. O capítulo 8 do livro de Mateus vai dizer que após Jesus chegar do outro lado do mar, porque eles chegaram, existiam 2 homens endemoniados. E esses 2 homens endemoniados, eles foram surpreendidos, porque existia algo, existia uma missão. Essa travessia não era simplesmente para chegar do outro lado. Existiam pessoas, existiam 2 homens que estavam do outro lado da margem, que precisavam de libertação. Existia um propósito, e a tempestade poderia ser o elemento que fizesse com que esse propósito não acontecesse. E quando Jesus ele chega do outro lado da margem, Jesus ele liberta esses 2 homens. A experiência da turbulência e da tempestade traz para a gente que se Jesus ele está no barco, independente se ele entrou andando ou pelo mar, ou se ele já estava dentro do barco, esse barco vai chegar do outro lado. Porque no mesmo texto, nas mesmas experiências que o Evangelho vai trazer sobre Jesus no barco, atravessando o mar, vai falar que Jesus, os discípulos estão indo para o outro lado da margem. Mas dessa vez Jesus ele não estava dentro, Jesus ele foi andando sobre o mar. E quando Jesus, os discípulos vêm, ficam apavorados, com medo, Pedro vai ao encontro, afunda, entra no barco, e quando eles chegam do outro lado, o texto vai dizer, na cidade de Gadara, Jesus ele cura todos os enfermos e liberta todos os endemoniados. Porque na travessia, nesse encontro que nós temos com Jesus, enquanto existe vida em mim, aqui nessa terra, no hoje, significa que eu estou indo em direção aonde Jesus me mandou. Independente desses desafios, entenda que Jesus ele está contigo. Sossegai, sossegai. Que você faça dessa mensagem uma realidade nos seus enfrentamentos da vida. Nunca esqueça de onde Jesus ele te mandou ir. Nunca esqueça que Ele está com você. E quando tudo parecer muito difícil, clame, clame, clame o nome de Jesus, porque Ele está no barco para te salvar. Pai, é no Teu nome, ó Pai, que nós colocamos a nossa vida. Porque se vivemos, vamos ter desafios. Se existimos nesse mundo, vamos passar por tempestades. Mas não do mesmo jeito, ó Pai. Porque esse encontro com Cristo, Ele nos traz experiências da vida que não nos permitem reagir com o medo, ó Pai. Não nos permite estarmos apavorados, sem esperanças,
porque Jesus está no barco. Mas as tempestades vai fazer com que a gente perca as esperanças, para que o medo ocupe o nosso coração, para que os nossos olhos não estejam focados em quem está dentro do barco, mas naquilo que está do lado de fora. Socorre-nos, Senhor. Socorre as nossas famílias. Socorre os nossos irmãos. Socorre aqueles que, ó Pai, estão vivendo desesperadamente, que precisam de um socorro, que não conseguem dormir, porque perderam o foco, esqueceram que o Senhor está com eles, ó Pai. Ajude, dê força, cure, acalme a tempestade, opere milagres, traga novo, restauração, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos não viver nessa vida como vivíamos antes de ter o Senhor, ó Pai, mas que cada experiência contigo seja uma afirmação, para que diante das tempestades, nós possamos olhar para o Senhor, ó Pai, porque você é aquele que está no barco, e todos os outros elementos que estão fora do barco, estão sobre o seu mandar, e que nós possamos descansar, ó Pai, que a fé que a gente busque, não seja uma fé de paralisar o sobrenatural, mas que seja uma fé o suficiente, que exerça em nós uma confiança e conhecimento para dormir, Senhor, para descansar a nossa cabeça e falar, ó, está balançando demais, mas eu descanso em Ti, Senhor, porque o Senhor está no barco comigo, Pai. Essa oração que eu te faço, entregando as nossas famílias, entregando os nossos irmãos, entregando os nossos desafios do dia a dia, ó Pai, para que o Senhor renove em nós a Tua palavra, para que a gente viva, ó Pai, com o Senhor da melhor forma possível, para que a gente confie no Senhor, para que a gente consiga dormir junto com o Senhor, ó Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém.